Olá, meus amados, estamos de volta, hein? Mais um momento maravilhoso da nossa aula de língua portuguesa, aqui no 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação, relação entre textos, tá? Então, indo para o próximo slide, nós estamos trabalhando aqui os elementos de coesão, tá? A gente já começou na aula anterior e vamos dar continuidade. Existe a substituição por elipse. Você sabe o que é elipse? A zeugma também é a omissão de um termo, nenenzinho. Omissão de um termo já expresso é a zeugma. A omissão de um termo que facilmente você identifica, nós chamamos de elipse. Vale ressaltar que a zeugma é um tipo de elipse, tá? Então, vamos lá. A elipse é uma estratégia de omitir um termo, uma expressão, ou até mesmo uma sequência maior, já mencionada, que é recuperado por marcas do próprio contexto em que ocorre, às vezes por uma vírgula. A galinha reivindicativa, Milor Fernandes. Em certo dia, de data incerta, um galo velho e uma galinha nova encontraram-se no fundo de um quintal. E entre uma bicada e outra, trocaram impressões. Eles, né? Eles, ó, esse hashtag aqui, vou voltar aqui, tá? Hashtag, né? Corresponde a eles, né? Trocaram impressões sobre como o mundo estava mudado. O galo, porém, fez questão de frisar que ele, né, que ele sempre vivera bem, que ele tivera muitas galinhas em sua vida sentimental. E agora, velho e cansado, ele esperava calmamente o fim de seus dias. Percebeu aí? A omissão de um termo, né? A omissão de um termo, que inclusive já fora expresso. Neste caso, é zeugma, né? É zeugma. Pronto. Agora chegou a hora da atividade, né, turma? Reescreva o texto a seguir, eliminando as repetições desnecessárias. Você pode empregar os procedimentos de substituição. Vocês querem fazer? Vocês querem tentar fazer? Vamos lá. Vamos começar logo aí. Eu vou disponibilizar, a pedido de todos vocês, 2 minutinhos, e eu quero que vocês marquem aí, né, o elemento a ser substituído, tá bom? Na tela, valendo 2 minutes.
E aí, tudo bem? Vamos ver aqui, né? Vamos reescrever o texto eliminando as repetições, hein? O biólogo britânico Kate Campbell, um dos pais da ovelha Dolly, olha aí Dolly, morreu aos 58 anos de idade em 2012, segundo informou um porta-voz da Universidade de Nottingham, leste da Inglaterra, onde Kate Campbell era pesquisador. Kate Campbell, ora, bem que eu poderia colocar ele, né? Ele, especialista em microbiologia, foi um dos 4 membros da equipe científica do Instituto Roslin de Edinburgh, Escócia, que em fevereiro de 1997 anunciou o nascimento do animal. Poderia botar aqui um hiperônimo, que é um termo de valor mais geral, né? O nascimento do animal, o primeiro mamífero clonado a partir de células adultas de um exemplar de 6 anos. Embora a clonagem, né, do animal, da Dolly, fosse liderada pelo embriologista inglês Ian Wilmut, a maior parte do trabalho de pesquisa é atribuído a Kate Campbell. Aqui a gente vai colocar aí um pronome pessoal no lugar de Kate. Em 2008, Ian Wilmut foi condecorado pela rainha Elizabeth II como cavaleiro do Império Britânico por suas contribuições à ciência. Embora um ano depois, Ian Wilmut, é muita repetição, né, não, turma? Tenha admitido que a maior parte da pesquisa foi mérito de Kate Campbell. Desde o nascimento da ovelha Dolly, de novo a ovelha Dolly, a clonagem animal avançou rapidamente e até o momento foi clonada uma grande variedade de mamíferos, como ovelha, porcos, cabras, cavalos, cachorros e gatos. Aí, né? Identifique os procedimentos de repetição que foram empregados nos fragmentos a seguir. Vamos lá. Você pensa, você imagina, a Samsung realiza. Qual foi o procedimento empregado aí? Você pensa, você imagina, a Samsung realiza. Hein? Ah, prof. Né? Eu vou voltar bem aqui, só para relembrar bem aqui, né? Os procedimentos aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, eu vou voltar mais um pouquinho aqui. Presta atenção. A substituição, né? Tá aqui. Olha aí, ó. Repetição na propaganda cria um efeito de insistência, né? O efeito de insistência, né? Olha, mamãe, olha, mamãe, olha, mamãe. Também eu vou usar uma palavra que pode substituir uma outra ou uma oração toda, ou uma expressão toda. Eu posso usar anáfora e a catáfora, né? Anáfora e catáfora. Eu posso usar um advérbio. Eu posso usar um numeral. Eu posso utilizar um elemento lexical do mesmo campo semântico, né? Pronto, o hiperônimo, o hipônimo. Pronto. Que só para recuperar para que a elipse, só para que vocês percebam. Você pensa, você imagina. Veja aí, né, a repetição do você, né, insistentemente. É preciso fazer algo, é preciso fazer muito e devemos fazer já. É preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Né? O desafio é como produzir um texto diferenciado dos demais que se destaque por ser mais qualificado. Em suma. E aqui, esse em suma, ou seja, aqui você vai usar a paráfrase, né? Porque você vai dizer a mesma coisa utilizando outras palavras. Como alcançar a originalidade? Em suma, era isso que ele queria dizer, né? Ou seja, como produzir um texto diferenciado dos demais que se destaque por ser mais qualificado. Ou seja, como alcançar a originalidade. Era isso aí. Ah, o professor usou de paráfrase. Pronto, respondi. Né? 3.
Indique como se deu a reiteração. Reiteração. Em todos eles lá é uma reiteração, né? Porque você tem uma repetição, 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 e a ideia é enfatizar. Como se deu a reiteração do referente Mônica no trecho a seguir? Use o código G para substituição gramatical, ou L para substituição lexical. Lembrando que o léxico, né, trabalha no campo semântico. Apesar do jeitinho da menina, a Mônica já é quarentona. Ela, esse ela aí, eu colocaria o quê? Ela. Ah, professor, aí eu não tenho, eu não tenho aqui um aspecto lexical, né? É mais gramatical. Aqui seria G, né? Seria G. Ela surgiu há 44 anos no traço de Maurício de Souza, que se inspirou em uma de suas filhas. Mas a personagem aí é uma de suas filhas. Bem, aqui vai ser o campo lexical, né? Uma de suas filhas e personagem são palavras do mesmo campo semântico. Isso é lexical, né? Foi mudado com o tempo. Quando nasceu no papel, tinha mais cara de invocada e comportamento mais agressivo. Dava coelhadas à torta e à direita. Depois, a garota e ela lá, também é o campo lexical. Foi ganhando uma forma mais rechonchudo e uma cara mais simpática. Em As Tiras Clássicas da Turma da Mônica, volume 1, tal, você acompanha as primeiras aparições da garota. Da garota é ela, a Mônica, né? Campo lexical também. Aparece aí um hipônimo, que é um nome mais específico. Perfeito? E tem também a coesão por associação, que é o procedimento responsável pela associação na seleção lexical, que é a escolha de palavras que mantém o tema do texto em questão. Ela ocorre por vários tipos de relações semânticas, mas as principais são antônimos e diferentes modos de relações parte e todo. Vamos lá. Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim. Elas são mais comuns do que discussões profanas sobre religião. Alguns pensam árido, nós pensamos fértil. Olha aí, palavras antônimas, árido e fértil, profanas e religião, burras e inteligentes, né? Aqui a coesão, ela estabelece relações semânticas, né? Quanto ao sentido. Continuando. Aqui tem mais, vou andar mais um pouquinho, tá? Para a gente fazer mais questões. Observe a seguir como Cecília Meirelles construiu seu belo poema explorando tanto a sonoridade quanto a seleção lexical do campo semântico chuva. Vamos lá. Chama o Alexandre, chama. Olha a chuva que chega, é a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Olha a chama, olha a chispa. Olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, chama. Né? Eu tenho aí uma aliteração, né? Com o fonema che, tem uma aliteração. Bem, vamos lá. Aqui, uma pesquisa que vai ficar para casa, tá bom? Fica para casa essa pesquisazinha aí. E faço o print. E em um outro momento a gente
cobra de vocês na próxima semana, tá? Fez aí o print? Muito bem, vou para frente. Vamos treinar agora? Vamos lá, vamos fazer questões. Você tem medo de fazer questões? Não tenha medo não. Pegue na minha mão e me acompanhe. Vamos lá. O turismo da bondade. Jovens adeptos de intercâmbio voluntário viajam pelo mundo para trabalhar em instituições filantrópicas e, segundo eles, buscar o crescimento pessoal. Vamos lá, vamos ler o texto. É grande, mas dá para ler. No mundo inteiro, o intercâmbio estudantil é uma maneira tradicional de os jovens viajarem para o exterior para aprender um segundo idioma e entrar em contato com outras culturas. Agora, uma variante desse tipo de programa vem se popularizando, inclusive no Brasil, o intercâmbio voluntário. Ele consiste em viajar para outro país, não apenas para estudar, mas para engajar-se em atividades filantrópicas ou auxiliar a entidade de preservação ambiental. Segundo os estudantes, essa é uma forma de se sentir útil, ajudar o próximo ou colaborar para a saúde do planeta, obtendo como recompensa o crescimento pessoal. De quebra, o voluntariado enriquece o currículo. Nos Estados Unidos e em vários países da Europa, muitas escolas de ensino médio e faculdades exigem que o aluno, para receber o diploma, tenha cumprido um mínimo de horas de trabalho voluntário. Exercer esse trabalho em outro país é mais enriquecedor e divertido. As agências de intercâmbio brasileiras informam que a procura por programas desse tipo cresceu 3 vezes nos últimos 2 anos. Há 2 formas de hospedagem. A primeira delas é ficar na casa de uma família e dividir o dia entre o estudo e o voluntariado. A segunda é ficar na própria instituição em que se trabalha. No caso da Alemanha, a maior quantidade de bolsas desse tipo tem como destino o Brasil. Depois de fazer voluntariado na Dinamarca, cuidando de crianças órfãs, o alemão Maximilian Georg, de 21 anos, decidiu que gostaria de dar continuidade à experiência num local no qual as pessoas vivessem uma realidade diversa da sua. Escolheu o Brasil. E há 3 meses trabalha com crianças carentes em Porto Alegre. É um choque de realidade, conta ele. Uma pesquisa realizada neste ano por algumas agências mostrou que o Brasil é o segundo destino favorito para fazer intercâmbio voluntário. O primeiro lugar coube ao Peru, entre outros motivos, pela peculiaridade de o país manter vivas as tradições indígenas. Já a estudante paulista de veterinária Raíssa Seabra Bittencourt, de 18 anos, procurou um programa que a ajudasse na profissão que escolheu. Em julho passado, ela foi trabalhar em um parque nacional na África do Sul, que abriga animais selvagens. Chegou a cuidar de guepardos e de outros felinos acidentados. Aí abre aspas, notei grande diferença na minha bagagem quando retornei à faculdade, diz Raíssa. Né? As aspas aí marcam a fala de uma terceira pessoa, né? Literalmente, né, da forma que ela proferiu. Então, sobre essa reportagem aí, responda. Identifica o título. É moleza, né? Qual é o título, turma? O turismo da bondade.
Qual é o subtítulo colocado? Aquilo que vem abaixo do título. Jovens adeptos de intercâmbio voluntário viajam pelo mundo para trabalhar em instituições filantrópicas e, segundo eles, buscar o crescimento pessoal. Né? Isso aí respondi rápido, porque releu o texto, você já visualiza, tá bom? Quem é o autor? Aí também é fácil, né? Quem é o autor do texto? Carolina Romanini. E qual foi o veículo de publicação? Aí foi fácil demais, né? A revista Veja. Está lá embaixo, no finalzinho. E a data? Está a data também, 2/12 de 2009. Pronto. Justifica o título do texto. Estou sendo rápido aqui, não é? O título do texto. Não é turismo para diversão, ou apenas para estar em contato com a cultura do outro país. E sim para ajudar, para trabalhar em instituições filantrópicas ou para fazer trabalho de preservação ambiental. Por isso, a palavra turismo da bondade é viajar para ajudar o próximo, tá? Quais as vantagens de acordo com os estudantes dessa forma de intercâmbio estudantil? Ah, é muito vantajoso, né não? Qual é a vantagem? Segundo eles, você se sente útil quando ajuda o próximo, né? E colabora para a saúde do planeta. É isso que o texto nos apresenta. Vou andar mais um pouquinho. O voluntariado enriquece o currículo e exercer esse trabalho em outro país é mais enriquecedor e divertido. Se você tivesse uma oportunidade, gostaria de fazer um intercâmbio, para onde? E fazer o quê? Isso aqui é uma resposta pessoal, você fique à vontade para responder, tá bom? Pronto. Agora, eu quero que você responda a questão de número 5. De acordo com o texto que você leu junto comigo, né, é correto afirmar o quê? Eu queria que você agora marcasse. Eu vou disponibilizar 2 minutos para você não ter desculpas de que não respondeu. Porque as 4 primeiras eu respondi rapidamente porque eu queria chegar aí nessas questões de caráter objetivo, tá bom? Na tela, valendo 2 minutos.
Olá, meus amadinhos. E aí? E aí? De acordo com o texto, em consonância com o texto. Isso é uma compreensão textual, tá? O intercâmbio voluntário já é uma prática em outros países, mas no Brasil o interesse por esse tipo de intercâmbio não tem mostrado avanço. É isso mesmo, turma? A letra A. Vocês não acharam absurdo, não, o item A? Letra B. Aqueles que optam pelo intercâmbio voluntário visam prioritariamente a inserção mais rápida no mercado de trabalho internacional. Que tal a letra B? Vamos ver a letra C. Os países da América Latina são os que mais recebem voluntários na Europa, que vêm com o intuito de se aprimorar na profissão que escolheram. E a letra D diz o seguinte: a diversão e o amadurecimento interior, promovidos pela experiência de intercâmbio, colaboram para a formação pessoal dos jovens. Em consonância com o texto, vocês assinalaram que letra? Vamos, galerinha, eu quero saber de vocês. Diga aí para mim. Hein? Falem para mim e para a professora Fátima Campelo Matos. Digam aí. O professor Nandinho está aguardando a resposta. Fale aí. Ai, ai, ai. É isso aí, galera. Olha só. A diversão e o amadurecimento interior, promovido pela experiência de intercâmbio, colaboram para a formação pessoal dos jovens. Perfeito? Perfeito. Então, a gente pode marcar a letra D, tá? Letra D. Resposta da questão de número 5. Foi fácil, não foi? Foi fácil. Vamos para a próxima. Ainda em relação ao texto que nós acabamos de ler. Pela leitura do texto, conclui-se, oh meu Deus, conclui-se que o objetivo principal da jornalista é o quê? É passar informações que possam esclarecer os leitores sobre um fato, em princípio, desconhecido por eles, construir o texto de forma a expressar as ideias em nível poético, literário e com aspectos líricos. Oh, meu Deus, eu acho que a letra B jamais, né? Letra C. Reunir argumentos e dados para criticar os jovens brasileiros que não praticam o intercâmbio voluntário. Oh, gente, por favor, a letra C não, né? Letra D. Usar o texto como meio para expor seus sentimentos e dúvidas em relação ao tema abordado, ou discutir os recursos linguísticos necessários para a elaboração de um bom texto jornalístico. E aí? Ah, turma, por favor, é claro que a única resposta plausível é a letra A. Passar informações que possam esclarecer os leitores sobre um fato, em princípio, desconhecido por eles. Ok? Pronto. Letra A de Abdoral, de Ataxerxes. Relação entre textos, né? Nós vimos que nós trabalhamos as relações, né, entre elementos que constituem o texto, não foi? E aqui a gente, né, chega um pouco mais além. A relação entre textos, né, que vai caracterizar uma atitude crítica e reflexiva para reconhecer as diferentes ideias apresentadas sobre o mesmo tema
em um único texto ou em textos diferentes, né? E que abordam o mesmo conteúdo. Observe, por exemplo, esses trechos aí, né? Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Isso aí são versos do hino nacional brasileiro. Olha aí o Murilo Mendes na canção do Exílio. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Intertexto. E aí lá o Gonçalves Dias na canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vargens têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Não é assim? Tá aí. Um texto que lembra o outro que lembra um e o um que lembra os dois anteriores. Perfeito? Perfeito. Intertexto, intertexto. Olha aí. A segunda mais vista em termos de intertextualidade é a pintura do quadro Mona Lisa. Olha aí a Mônica, até a Mônica aparece aí. Aquele rapaz da Bombril. Né? Tá aí. Várias versões de Mona Lisa. Segundo o Ítalo Calvino, ler significa aproximar-se de algo que acaba de ganhar existência. Muito legal, né? Ler significa aproximar-se de algo que acaba de ganhar existência. Procura da poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam. Espera que cada um se realize e consume, com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não force o poema a se desprender-se do limbo. CDA, Carlos Drummond de Andrade. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceite-o. Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço? Repara, ermas de melodia e conceito. Elas se refugiaram na noite. As palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam no rio difícil e se transformam em desprezo. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu livre, por vezes, um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Quando um texto de caráter científico cita outros, que foi o que nós acabamos de ver com a leitura dos textos, isso é feito de maneira explícita. O texto citado vem entre aspas e, em nota, indica-se o autor e o livro de onde se extraiu a citação. Num texto literário, a citação de outros textos é implícita, ou seja, um poeta ou romancista não indica o autor e a obra de onde retira as passagens citadas, porque pressupõe que o leitor compartilhe com ele um mesmo conjunto de informações
a respeito das outras obras que compõem um determinado universo cultural. A essa citação de um texto por outro, a esse diálogo entre textos, dá-se o nome de intertextualidade. Tá? Quando o texto é de caráter científico, aí você cita, né, de forma explícita, coloca entre aspas e tal. Quando não, aí ele requer de nós, leitores, o conhecimento de mundo, né? Ele parte desse pressuposto de que nós temos uma vasta informação sobre isso. A intertextualidade é um fenômeno cumulativo. Quanto mais se lê, mais se detectam vestígios de outros textos naqueles que se está lendo e mais fácil se torna perceber as suas relações com outros objetos culturais e, portanto, mais fácil de compreensão. Legal, né, turma? Veja que nós não saímos da rota, né? Intertexto, né? Intertexto sempre lembra outro. Intertexto sempre lembra outro. Beleza? Sempre lembra outro. Todo o texto é a absorção e transformação de outro texto. A linguagem poética se lê, pelo menos, como dupla. Carvalhal. Não é possível ler senão comparativamente, ou seja, racionalmente. Não se trata tanto da opção entre comprar e não comparar. Comprar e não comparar. Não há, de fato, como não comparar. Toda leitura é avaliação, é partilha e cooperação interpretativa. Buscou, 2001, página 23. A noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação diferentes ao comparativista. Principalmente as novas noções sobre a produtividade dos textos literários comprometem a também velha concepção de originalidade. Intertextualidade, meus amados, nada mais é do que o cruzamento de um texto com outro. Muitas vezes utilizado conscientemente, sendo parte fundamental da citação do autor, comporta-se não como plágio involuntário, mas frequentemente é um dos objetivos de determinada obra a citação explícita para fins de referência, homenagem ou ainda paródia. Bem, já vimos o intertexto, né? E aqui nós temos alguns tipos de intertextualidade. A epígrafe, a citação. Professor, o que é epígrafe? É um pequeno trecho de outra obra, ou mesmo um título que apresenta outra criação, guardando com ela alguma relação mais ou menos oculta. Que são tipos aqui de intertextualidade, tá? Além da epígrafe, existe a citação, que é um fragmento transcrito de outro autor, inserido no texto entre aspas. Porque se é a citação, aí, meu amado, você vai ter que transcrever literalmente. Aí você abre aspas, coloca a parte que interessa a você, depois de ter colocado, fecha e pronto. É a citação. A paráfrase, nós já falamos dela, né? A paródia, que é uma distorção intencional de outro texto, e ela tem objetivos críticos ou ainda irônicos. E a pastiche,
que é a imitação rude de outros criadores, escritores, pintores, entre alguns. E a intenção é pejorativa, tá bom? Ou uma modalidade de colagens e montagem de vários textos ou gêneros, compondo uma espécie de colcha de retalhos textual. Nós já vimos isso aqui com imagens mesmo, né? A referência e a alusão, praticamente a mesma coisa. A referência é o ato de se mencionar determinadas obras de forma direta ou indireta, e a alusão é uma figura de linguagem que se vale da referência ou da citação de um evento ou de uma pessoa concreta ou integrante do universo da ficção, denominado interlocutor. Bem, aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos agora fazer algumas questões, para a gente terminar a aula fazendo questões, né? Eu quero que vocês reflitam sobre a charge apresentada. Reflitam aí. Tchau, papai. Bom trabalho. E cuidado para não ser preso por engano na volta. Reflita. Aí se trata de uma família negra. Isso aí, de certa forma, leva você a uma situação dificultosa, porque passa a pessoa de pele escura, né? Porque quase sempre, né, ela é confundida com marginais. E olha a fala da mãe. E cuidado para não ser preso por engano na volta. Porque se houver um furto por ali por perto, né, a primeira pessoa a ser vista como autor do furto é a pessoa negra. Pegam qualquer um ali, mas quase sempre não pegam uma pessoa de pele branca, né? Que eu prefiro dizer pele amarela. Branca é diferente, não é não? Muito bem. E refletir sobre a charge é exatamente isso. É o preconceito racial que as pessoas negras sofrem, principalmente ao serem presas somente por conta da cor da pele. Bem, e aí, se você comparar a charge anterior com esta, negros são as maiores vítimas da violência. Tem duas mulheres aí, uma de pele clara e uma de pele escura. Tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. Ela tem certeza de que o filho vai voltar para casa. Agora, a senhora da direita, tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Olha só, ela só quer que ele volte vivo. Lembrou-me aí até aquele texto, meu guri. Quando o seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome para lhe dar. A gente vai trabalhar esse texto amanhã, tá? Na aula de interpretação textual. Então, refletindo aí sobre o texto, o que é que você percebe, né? Que quer queira, quer não, né? As donas de casa que têm filhos que vão para a escola, elas têm posicionamentos diferentes com relação à volta do filho. A de cor clara sabe que o filho vai voltar, só pede que ele volte logo. A de cor escura, ela não tem certeza, não é? Ela pede que o filho volte vivo. Porque uma bala perdida quase sempre só acerta a pessoa de pele negra, pele escura.
E esse quadro, essa pintura, ela lembra o que para você? Hein? Ela lembra o quê? Professor, aí essa imagem nos remete, né, à ceia, né? Olha aí, os discípulos de Jesus Cristo, né? São quantos? Vamos contar aqui quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio, o Senhor Jesus Cristo. Então, a intertextualidade ocorre, né, com a releitura do texto na pintura de A Última Santa Ceia. A Última Santa Ceia. Desses que estão aí, havia um, né, que traiu. Traidor. Judas. Vamos fazer algumas atividades de aprendizagem. Aqui está moleza, tá? Tranquilidade aí. É por meio da relação entre textos que reconhecemos as diferenças quando tratam de mesmo assunto, em função de leitor-alvo, da ideologia, da época em que foi produzido e das suas intenções comunicativas. Olha aí como é que funciona um convite. Venha à festa do meu aniversário, dia 11/5/98, horário 20 horas, local Rua Vitório Massola, número 15. Conto com sua presença, Cristiana. Aí. Há algum tempo, o convite era assim, né? No mundo não real. Silvia Ortoff convida para a festa de casamento da Fada Fofa, data próximo sábado, hora 18 horas, local Far de Conta, traje jeans com chapéu e luvas brancas, perucas cheias de cachos de imaginação serão aplaudidas. Faça pipi antes de sair de casa, tá? Não tem banheiro, viu, turma? Foi isso que se quis dizer aí. Ao compararmos os dois convites, nós notamos que são diferentes. Por quê? Por que eles são diferentes? Os dois pertencem ao mundo real? Os dois pertencem ao mundo imaginário? Apenas o primeiro, o convite, pertence ao mundo real? Ou os dois têm as mesmas informações para os convidados? Nós vimos que o da esquerda, o primeiro lido, né, é do mundo real, mas o segundo não, né? O local não é Far de Conta. Far de Conta. Então, turma, apenas o primeiro convite pertence ao mundo real, o segundo não. E a resposta é a letra C. Tá? Aí foi tranquilo, né? Tranquilo. Bem, aqui nós vamos agora visualizar dois textos, né? E vamos fazer a relação entre eles, tá? O texto 1 tem como título Aterros Sanitários. Cerca de 13% dos municípios destinam seus resíduos a aterros sanitários. Neles, o lixo sólido é depositado em áreas planejadas. O lixo comum e os entulhos devem ir para aterros sanitários quando não há mais possibilidade de reciclagem ou reutilização. Os aterros são basicamente locais onde os resíduos são confinados no solo, livres do contato com o ar e cobertos com uma camada de terra. O terreno é impermeabilizado para permitir que os líquidos e os gases resultantes da decomposição que esses resíduos sofrem embaixo da terra, principalmente por bactérias, sejam drenados e tratados
para evitar a contaminação do ambiente. Apesar disso, muitos aterros sanitários não foram construídos em consonância com os padrões técnicos, comprometendo o solo e os recursos hídricos. Miguel Thompson. E o texto 2, ele traz um infográfico, né? Informações, né, por meio de gráfico. Número de reciclagem. Apenas 12% dos resíduos sólidos produzidos no país são reciclados. A meta é chegar a 25% em 2015. Esse texto é de 2010, tá? Do total consumido em percentual. Papel de escritório, 43%. Papel ondulado, 79,6%. Plásticos, 21,2%. Latas de alumínio, 91,5%. Latas de aço, 46,5%. Vidro, 47%. Garrafa PET, 54,8%. Longa-vida, 26,6%. Composto orgânico, 3%. Bateria de chumbo ácido, 99,5%. E aí você percebeu o texto 1 e o texto 2. Esses dois textos, em relação ao assunto abordado, eles se complementam, eles são contraditórios, as ideias se opõem, um exclui o outro, ou são semelhantes? É claro, turma, que um texto complementa o outro, não é? O primeiro, ele apenas, né, relata, informa sobre os aterros sanitários. O segundo, ele dá números, né, em percentuais, né? Pronto, letra A, se complementam, tá bom? Está lindo, não é? Olha aí, a relação agora ficou tudo lindo, não ficou, turma? Motoristas enfrentam lentidão na volta do feriado prolongado do Rio. É para fechar essa aula, né? A concessionária Rio Teresópolis informou que os motoristas enfrentam retenção com chuva em vários trechos da pista, sendo o maior na Serra, que vai do quilômetro 89 ao quilômetro 104 às 16 horas e 50 minutos. Por volta das 17 horas, a Via Lagos apresentou trânsito intenso e lento na extensão que vai do quilômetro 1 até o quilômetro 32. Isso representa mais da metade da Via Expressa, que tem 57 quilômetros. A Ponte Rio-Niterói apresentava trânsito lento na extensão, que vai da ilha de Mocangue até o acesso à Avenida Brasil, devido ao grande fluxo de veículos. A previsão de tempo de travessia era de 20 a 25 minutos. Segundo a CCR, ponte às 17 horas e 5 minutos. O texto 2, ele apresenta uma linguagem mista, não é? Olha só aí o que acontece. Um senhor sai aí do trabalho correndo, né? Para escapar do estresse do trabalho, né? Nada como um bom feriadão. É, legal. Aí ele sai aí no feriado, de carro, né? No segundo quadro. Olha só aí. Agora, para acabar com o estresse do feriado, ainda não conseguiram inventar nada. É, meu amigo, é feriado na cidade grande. Você vai sair, todo mundo pensa a mesma coisa, vai curtir o feriado na praia, né? Mas olha aí, todo mundo saindo de carro, cidade grande, não há trânsito, né? Trânsito que seja rápido, vai ser lerdo, quase sem sair do lugar. Então, qual é a informação em comum nesses textos, né? O que está em comum entre o texto 1 e o texto 2? Diga aí para mim. Vamos lá. Esta é a última questão. Eu vou disponibilizar 1 minuto para você pensar os dois textos e a gente volta dando a resposta, tá bom? Na tela, valendo 1 minutinho.
E aí, meus queridinhos? Tá? Na aula de hoje sobre a relação entre textos, tá? Nós vimos os tipos de intertextualidade, não vimos? Paráfrase, citação, alusão. Tá? Então, nós esperamos que vocês tenham compreendido bem, muito, mas muito bem, né, a relação entre partes do texto e a relação entre os textos. Então, para fechar o nosso horário, qual é a informação em comum entre o texto anterior, né? Motoristas enfrentam lentidão na volta do feriado prolongado no Rio, e o texto 2, né, que tem aí uma tirinha, a pessoa que aproveita o feriadão para curtir uma praia e aí fica estressado. Então, é a extensão da ponte Rio-Niterói, o que há em comum é a lentidão no trânsito no período de feriado, o estresse provocado pelos engarrafamentos ou o trânsito intenso da Via Lagos. Aí, meu amigo, não tem como você não responder a letra B de bola. A lentidão no trânsito no período de feriado. Claro. Vou ficando por aqui. A gente se encontra amanhã com mais uma aula de língua portuguesa. E até mais. Fui!